Interessante aqui que esse termo rainha, né, era usado para a rainha mãe. A rainha mãe no Velho Testamento. Você vê que os reis do Velho Testamento tinham várias mulheres. Eles eram polígamos, né? Tinham várias esposas. Então o título de rainha não podia ser dado para nenhuma das esposas. Era dado para a mãe. Isso vocês podem notar em 1 Reis 2, do 17 ao 21, 1 Reis 15, 13 e Jeremias 13, 18. Que o termo rainha, do hebraico Gebirá, era dado para a mãe do rei e não para a esposa. Lá em Salmos, faz aquele marabalismo que ele gosta de fazer, ele volta lá em Salmos e diz que lá, no original, aquela rainha que está sentada do lado do rei é, no original, Gebirá, que significa, verdadeiramente, é verdade, significa rainha mãe. Só que é o seguinte, no original ali não está escrito Gebirá. Eu não sei como e nem o porquê, nem onde está lendo quais as informações que ele tem para dizer isso. Porque ali no original, irmão, não é Gebirá. Ali no original é Shegal. Você pode pegar a Septuaginta, pode pegar a Bíblia hebraica, ali não está escrito Gebirá. Ali está escrito Shegal. A palavra Shegal é a mesma coisa da rainha consorte. Ou seja, essa rainha, rainha consorte, ela tem o mesmo poder que o seu rei. Né? Ela exerce tanto a mesma soberania que o seu rei. Ou seja, o título de rainha consorte é dado à esposa, que é o monote. A esposa. Não é dada a qualquer uma, é dada à esposa. Não é a mãe, não é a prima, é a esposa, não é mãe. A esposa de um monarca reinante, comunente. Eles compartilham a posição de seus maridos, essas rainhas consortes, em monarquias de leis sálicas ou semissálicas, e detêm a equivalência feminina do título monarca deles. Os irmãos estão entendendo? Essa rainha consorte. Só que é o seguinte, não somente a rainha consorte, mas nós temos também várias palavras, né, que tem o mesmo significado de rainha, que é o malak, que está em hebraico também, que procede, né, e diz rainha, somente rainha, não rainha consorte ou a rainha mãe, apenas a rainha, né? Então também temos, aí sim, nós temos o famoso que ele falou, Gebirá, né? Gebirá, que é rainha, né? Significa rainha, rainha dama, significa rainha mãe, que vem do original, a originação do Gebirá é do Gebirri. O que é o Gebirri? Vem do original Gebirri, porque Gebirri é senhor. Irmão, estão entendendo? Tá onde veio o Gebirá? Aí vem o Gebirri. Aí eu falo para os irmãos, olha só, Malak, que significa somente rainha, ele está em 1 Reis 10, 1, 4, 10, 13. Aí o 1 Reis 11, 19. 1 Reis 19, 2. 2 Crônica 9, 1, 4, 6, 12. Entendeu? Esse está o Malak, rainha Malak. O consorte que está escrito é no 44, 10. Como nós vimos ali. Neemias 2, 6. Né? Quando ele fala de Salomão ali, aquela rainha ali também é, né? A rainha Bemiri, ou seja, Bemirá, não confunda, Bemirá. O Bemirá, que significa, né, a rainha mãe, está em 1 Reis 15, 13, 2 Reis 10, 13, 2 Crônicas 15, 16, Jeremias 13, 18. Esses lugares está escrito Gebirá, mas não está escrito lá em Salmos, que ele quer tanto trazer. Ele forjou, é porque muitos não têm esse acesso. Aí acredito porque ele estudou. Então, o que ele diz é verdade.
Mas vocês podem procurar em qualquer local. Se vocês tiverem acesso, vão ver que não está escrito Gebirá, mas Chacal. Significa rainha consorte. Entendeu? Então, já que ele burlou, já que ele já mentiu, já tentando enganar, isso aí é até uma falsificação terrível, né? Vamos ver a questão de Cristo, que é casto. Vamos provar aqui que a mãe dele deve também ter o mesmo título de rainha. Tanto Salomão como Davi, os reis do Velho Testamento, era dado à mãe desses reis o título de rainha. E eles reinaram no trono de Davi. Segundo a luz do Evangelho, Lucas 1,32, esse trono de Davi, quem vai sentar nesse trono é Cristo. Do mesmo jeito que a mãe desses reis veterotestamentários, né, do Velho Testamento, recebeu o título de rainha, Gebirá, do hebraico. A mãe de Jesus também recebe. Vamos ver que prefiguração maravilhosa. Em 1 Reis 2,19, o rei Salomão levantou-se para ir ao encontro. Fez uma profunda reverência e sentou-se no trono. Mandou colocar um trono para sua mãe. E ela sentou-se à sua direita. Olha que prefiguração maravilhosa. Uma rainha, a rainha da glória, Nossa Senhora, e pronto. Aí ele vai contar a história de Salomão, né, que vem recebendo a sua mãe e põe para sentar do seu lado. Mas ele torceu mais uma vez, olha só. Ele falou que fez uma profunda reverência. Mas na própria Bíblia, Ave Maria, olha o que está escrito. Betsebeia foi ao rei Salomão para lhe falar sobre Adonias. O rei se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Inclinou. Uma reverência. Se inclinou. Depois de se assentou ao seu trono, mandou trazer um trono para sua mãe, e a Betseba se sentou à sua direita. Aí ele quer dizer que estão ali que representa a pré-figuração de Maria. Meu amado, vou te falar uma coisa. Se ali é uma pré-figuração de Maria, ela já começou mal. Você sabe por quê, irmão? O texto fala da sabedoria de Adonias. Sabe, o irmão sabe quem é Adonias? O irmão de Salomão, que tinha a herança no trono pela primazia, porque ele era o mais velho. Ele deveria ter o trono. Mas foi dado a quem? A Salomão. Em querer, olha só, a sabedoria dele, em querer casar-se com a esposa de seu pai, Davi, Abissag. Você sabe por quê? Porque assim que ele poderia reclamar o seu trono, ou ter regalias iguais ao rei. Ele pede a sabedoria, sabedoria, a mãe de Salomão, se rejeitando, se queixando, na verdade, que ele foi injustiçado. Olha o que ele fala, pelo que tiraram o seu trono e deram a Salomão. Ele falando, tiraram meu trono, deram a Salomão, fui injustiçado. Deixa eu casar então com a Abissai, que era a esposa de Davi, o pai de Salomão. Mas por quê? Porque assim ele podia queixar, querer possuir agora o trono, porque casado com a esposa dele, né? No entanto, Salomão, percebendo a astúcia de Adonias, mandou matá-lo. Se ali era a prefiguração de Maria, ela já errou, começou sua intercessão errando, que quase trouxe um perigo para o trono do seu filho. Por quê, irmão? Porque essa Abissai era uma virgem que, no final da vida de Davi, ficou ao lado de Davi. Né? Então, ele queria casar com a esposa de Davi para poder reclamar o trono. E a sabedoria de Salomão viu isso. Então, a própria mãe dele, que é pré-figuração que ele está dizendo aqui de Maria, já entrou errando. Eu acho que ele podia nem defender isso aí. Porque ele já entrou errando sobre isso. Porque, como é que pode, né? Ela já entrou errando, já intercedendo errado. Então, refutado aqui essa questão também. E como eu tenho que mostrar o versículo, porque eu não posso deixar de mostrar o versículo. Entendeu? O versículo está na Bíblia Ave Maria. Olha só o que está escrito ali. Ó. Betseba foi ao seu rei Salomão falar sobre Adonias. E o rei se levantou para recebê-la. E inclinou. O mundo está vendo aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Inclinou diante dela.
tá? Ele não teve uma reverência profunda, como fosse uma... Não, ele apenas entendeu. Né? Só isso que queria mostrar. E mil prefigurações a Bíblia sobre a rainha ser Maria, né? Como em Cântico dos Cânticos, né? Na Bíblia protestante está com o nome de Cantares, né? Há 60 rainhas, 80 concubinas, inumeráveis jovens mulheres. Uma, porém, é a minha pomba, uma só a minha perfeita. Ao vê-la, as donzelas proclamarão-na bem-aventurada. Rainhas e concubinas a louvam. Aí, meu filho, ele vai lá para Cantar de Salomão. E lá ele vai dizer que ali, na verdade, era Maria. Né? É uma prefiguração também de Maria. Então eu vou trazer o versículo aqui na Ave Maria. Vamos ler e vamos acompanhar do que ele falou. E vamos ver se ali pode ser dito que é Maria. Cantares 6, 9, diz assim: Uma, porém, é minha pomba, uma só a minha perfeita. Ela é a única de sua mãe, a predileta daquela que deu a luz e deu a luz. Ao vê-la, as donzelas proclamam a bem-aventurada. Rainhas e concubinas louvam. Aí ele fala, bem-aventurada é Maria. Né? O anjo falou bem-aventurada. Aí ele, vamos continuar lendo. Não pode ficar por aqui não. Porque ele para. O erro é parar. A resposta é o continuar lendo. Quem acha que surge como a aurora? Belo como a lua, brilhante como o sol, temível como um exército de honra de batalha. Quem é? O 7.1 vai dizer quem é. Volta, ó Sulamita. Volta para que nós te vejamos. Porque olhais a Sulamita quando ela entra na dança. Amado, eu queria perguntar a você, a dança de Manaim. Se ali é Maria, Jesus que ele faz um incesto, porque ali está dando uma declaração de amor. Era uma declaração, um poema sensual. É uma sensualidade. Você quer ver? Olha a continuação do versículo. Olha agora o 7.1, está acompanhando o meu versículo. Eu sou para o meu amado objeto de seus desejos. Olha só. Como é que eu posso dizer que aqui, irmão, está falando de uma mãe? O próprio Salomão está dizendo que ali, a gente vai ler que está falando muito sobre isso, sobre desejos, e agora vem a mulher dizendo que eu sou objeto de desejo dele. Como é que eu posso dizer ali, irmão, que é a sua mãe, que é a Maria? Pô, não tem um equívoco aqui não? É claro que o estudo é sobre isso, mas ali em Israel eles deixaram esse Cantares, né? Porque para eles ali essa mulher representa Israel, para nós gentios representa a igreja. A igreja essa paixão de Cristo é com a igreja. A gente vê isso lá no Novo Testamento, Jesus morrendo por nós. Esse amor que Salomão está dizendo para a Sulamita representando ali a igreja. Né? Nós somos a noiva, mas não casamos, né? Nós somos ainda noiva. Então, ele quer dizer que é Maria. Mas então ele quer dizer que Maria é um objeto de desejo para Jesus? Então acho que aqui tem uma controvérsia. Eles creem na Trindade. E a Trindade foi um dogma proclamado pela Igreja Católica. A Santíssima Trindade é um dogma proclamado pela Igreja Católica. Só ficaram sabendo da Trindade por causa da Igreja Católica. Aí ele vem nos acusando, dizendo que nós estamos copiando sobre a Trindade. E sobre a Rainha do Céu a gente não quer aceitar. Ou seja, copia uma coisa e a outra não. Como pode copiar uma coisa, né? E essa agora da Rainha do Céu não pode aceitar? Olha só. Na verdade, a Trindade, ela pode ter falado que existe. Mas está escrito na Bíblia. Nós usamos a base bíblica. Se na Bíblia está dizendo que o dogma, seja qual ele for, é Bíblia, está na Bíblia, nós apoiamos. A Trindade nós apoiamos. Por quê? Porque está escrito na Bíblia. Não estão entendendo? Não está escrito na Bíblia, não apoiamos. E essa Rainha do Céu não está escrito na Bíblia.
Eu estou mostrando para vocês aqui, estou refutando desde lá de cima. Estou mostrando Bíblia. Não estou falando de teologia minha, não. Estou usando a Bíblia dele ainda. E outra coisa, ele tem que entender que quando nós lemos a Bíblia, nós explicamos a Bíblia com Bíblia. Não é nós que interpretamos o nosso, não. O Espírito Santo que nos dá essa interpretação. Entendeu? É o Espírito Santo. E outra coisa, nós não interpretamos a nosso bem prazer. Está na Bíblia? É dogma. Não está na Bíblia? Não é dogma. Que já era dito na Bíblia que toda a sabedoria de Deus ia ser revelada através da igreja. E não através da Bíblia. A palavra Bíblia nem tem na Bíblia. Mas, como diz em 1 Pedro 2,20, não, 2 Pedro 1,20. Como diz em 2 Pedro 1,20, nenhuma profecia da Escritura resulta de interpretação particular. Confirmando lá, 2 Tessalonicenses 2,15, São Paulo diz que tem que ser de acordo com a tradição oral da igreja. Aí ele vai lá em João, em 2 Pedro 1,20. Aí eu queria mostrar aos irmãos o que ele vai ler em 2 Pedro 1,20. Ele lê assim, 2 Pedro 1,20. Antes de tudo, saber que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Aí ele nos acusa que, mediante essa ordem de Pedro, não devemos interpretar. Ou seja, ela não pode ser interpretação própria. Concordo com você, cara. Não estou discordando de você, não. Está certo. Só que você está equivocado no versículo. Você quer ver? Eu vou te mostrar. Ele só lê o versículo que dá a base a ele. Mas olha o que realmente o versículo está dizendo. Olha só. De Maria. No 16. Vamos ler desde o 16 até o 20 para a gente entender o que Pedro estava falando. Na realidade, não é baseando-nos em hábeis fábulas imaginadas que nós vos tem feito conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas por termos visto a sua majestade com nossos próprios olhos, porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando no seio da glória magnificada lhe foi dirigida esta voz: este é meu filho muito amado. Olha quando ele foi batizado, em quem tenho posto todo o meu afeto, o seu prazer, né? Aí vem o 18. Esta voz que vinha do céu, não a ouvimos quando estava com ele no monte. Dizendo que nós ouvimos a mesma voz que estava no monte da transfiguração. Assim, agora que dá interessante, que a gente vai entender agora o versículo que vai vir o versículo 20. Assim demos ainda maior crédito à palavra dos profetas, a qual fazer bem em atender, como uma lâmpada que brilha em um lugar tenebroso até que desponte o dia e a estrela da manhã se levante em vossos corações. O dos profetas. Aí ele vem falando aqui, ó. Antes de tudo, saber que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Porque jamais... Ele parou, né? Eu gosto de continuar. Porque jamais uma profecia foi proferida por afeto de uma vontade humana. Homens. Inspirado pelo Espírito Santo. Olha você ver. Então, agora eu vou falar para os irmãos. O que é essa escritura? Essa escritura que ele está falando que não é interpretação própria, não é a Bíblia de hoje. Ele estava falando que as interpretações da escritura que eles usavam, daquela Bíblia daquela época, a Septuaginta, entendeu? Ou seja, a Bíblia judaica, que é dividida, ou seja, na Torá, que é a lei, os profetas, que é o Neivim, né? Que a gente sabe, a Torá é o Pentateuco, né?
Nevim, os profetas que ele falou. Quem não pode interpretar a escritura e entender os profetas, que é a interpretação dos profetas. E também tem os escritos, que é o Tenuvim, Ketuvim. Então, o que não podemos interpretar é as profecias de Jesus. É isso que ele está dizendo. Que ele estava pregando, falando sobre Jesus. E tudo que estava acontecendo com Jesus já vinha revelado nos profetas, que estava cumprindo. E ele falou, não podemos interpretar essas profecias sobre Jesus de interpretação própria, porque senão vai sair fora. Então, ali, na verdade, ele está dizendo, não a Bíblia atual, que nós conhecemos hoje, ou futura, não. Ele está falando que essas interpretações que eram feitas para Jesus, em cima de Jesus, não pode ser interpretação própria. Os irmãos estão entendendo? Então, ele está usando um versículo que não está dando base para o que ele está falando. E quem interpreta a Bíblia não é a igreja, não. A igreja é humana, ela erra. Aí vem aquele versículo lá, que está citando para nós, mas o versículo 21, ele é bem claro. Ele fala no versículo 21 que a inspiração da palavra não é dos homens. Olha só, em 2 Pedro 1:21. Porque jamais uma profecia foi proferida por feito de vontade humana, homens inspirados pelo Espírito Santo, falado da parte de Deus. Então, homem inspirado. Pelo quem? Pelo Espírito Santo. Então, quem interpreta é o mesmo que dá a inspiração. O Espírito Santo. Em Atos, que você fala lá do eunuco lá, que Filipe chegou perto, realmente, quem iria interpretar? Foi Filipe? Mas foi o Espírito Santo. O mesmo que direcionou ele para lá, mandou ele subir, mandou ele aproximar, foi o que interpretou. Então, ali foi a interpretação. Aí o Senhor falou, levou lá para 2 Tessalonicenses 2:15. Vou ler com os irmãos. 2 Tessalonicenses 2:15. Vamos ver o que está escrito ali. Ele falou 2 Tessalonicenses 2:15. Ali, ó. 2:15. Portanto, irmãos, ficai firmes, guardai as tradições que vos ensinamos oralmente ou por escrito. Por que você parou só no oralmente? Por que você não continuou? Então, como o senhor torce as coisas, tanto como oralmente, como por escrito. Oralmente por quê? Porque Paulo pregava, ele era um mensageiro. Você acha que ele chegava na igreja, sentava, ficava escrevendo e mandava alguém ler depois? Ele pregava, ele ensinava, ele era um cara, ele era doutor em leis. Entendeu? Quando a igreja estava começando, ele levava Paulo para lá, para Paulo trazer a doutrina, porque ele era doutor em leis. Ele conhecia. Entendeu? Aí vamos continuar. Agora, olha, ele parou lá. Agora pula. Fala o 2 Tessalonicenses 3:15. Olha só, estou no mesmo sentido, hein? Estou perdendo o sentido do versículo, não. 3:15. Quanto a vós, temos plena certeza no Senhor, de que estareis cumprindo e continuareis a cumprir o que vos escrevemos. Está falando sobre escritura. Vamos continuar. Olha só agora. Olha o 3:6. Intimamos-vos, irmãos, que em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a convivência em todo irmão que leve a vida ociosa e contrária à tradição que vos tem recebido. Aí, irmão, agora eu venho falar uma coisa para você. O que é essa tradição? No capítulo 2, ele menciona o que é essa tradição. Ele fala, entendeu? Como se comportar no trabalho lá fora. A tradição não é disso que você está pensando, não. Os católicos querem dizer que essa tradição é a tradição oral, que eles tem que acompanhar a tradição. A tradição dos apóstolos, está dizendo ali, é para poder... O capítulo 2, só ler o capítulo 2 inteiro. Ele menciona, no capítulo 2, onde se fala sobre trabalhos e como se comportar no mundo exterior. Não sobre a tradição que você tanto quer dizer, não, que quer falar, não. Nós acreditamos na Trindade.
Não porque vocês revelaram, mas porque está na Bíblia. Mas a própria Bíblia já dizia que as revelações seriam dadas através da igreja, porque a Bíblia não revela por si só. A Bíblia não revela. É a passagem do eunuco, lá em Atos 8, Filipe se aproxima do eunuco, entendes o que está lendo? O eunuco disse, não, como posso, se não tem quem me explique? Quem interpreta a palavra de Deus em nossos corações não é o homem, mas o Espírito Santo. Isso aí é lindo. Olha em Atos 8, 29, diz que o Espírito disse a Filipe, aproxime-te perto do carro. Mal saiu da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe dos olhares do eunuco, que cheio de alegria, continuou o seu caminho. Então, quem estava ali? Era o Espírito Santo, interpretando ali aquela palavra. Entendeu? Então, vamos dizer assim, em 2 Pedro 1,19, assim, está escrito assim, assim demos ainda maior crédito à palavra dos profetas. Nós aprendemos crédito à palavra dos profetas. As profecias que está falando sobre Jesus, a quais fazer bem atender, como uma lâmpada que brilha em lugar tenebroso, até que desponte o dia e a estrela da manhã, Jesus, se levante nos nossos corações. Não estão entendendo? Então, essa é a interpretação desses versículos. Então a própria Bíblia diz que é a igreja que vai revelar a sabedoria de Deus. Está aqui, ó. Efésios 3, 10. Para dar agora a conhecer aos principados e às autoridades nas regiões celestes, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Aí, amado, ele vai ler lá em Efésios, né? Para defender, né, essa autoridade somente à igreja. A interpretação. Então eu vou mais uma vez, vou mostrar onde está se encontrando isso e vamos ver, né, que se fala. Olha só, em Efésios ele usa o Efésios 10. Olha o Efésios 10 aí. Efésios 10, 3:10. Desse modo, os principados e as autoridades do céu doravante conhecem a graças à igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Sem sair desse versículo, já está claro, né? A multiforme sabedoria de Deus não é a igreja, mas pela igreja os seus principados irão ver, as autoridades do céu irão ver a igreja, graças à igreja, olhar para a igreja e ver a multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, a multiforme sabedoria de Deus não é a igreja, mas irão ver a multiforme sabedoria de Deus olhando a igreja, vendo a igreja. Agora, para entender do que eu estou falando, eu tenho que continuar. E vamos ler desde o primeiro versículo. Para os irmãos entenderem do que esse versículo está falando. Ele pegou o versículo separado, irmão. O problema é pegar esse versículo separado para poder apoiar uma coisa que a pessoa crê, né? Não é verdade? Vamos ver lá. Ó. Por isso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, em favor de vocês, os pagãos, né? Certamente ouviram falar do modo como a graça de Deus foi confiada em muitos de vocês. Olha só. Foi por revelação que Deus me fez conhecer um mistério que acabo de expor brevemente. Lendo esta carta, vocês poderão entender a percepção que eu tenho do ministério de Cristo. Deus não manifestou esse ministério para as gerações passadas, da mesma forma com que o revelou agora pelo Espírito aos seus santos, apóstolos e profetas, né? Então, da igreja. Em Jesus Cristo, por meio do Evangelho, os pagãos são chamados a participar da mesma herança. De quem era essa herança? Israel, tá? A formar o mesmo corpo e participar da mesma promessa de Israel. Olha só, hein? Eu fui feito ministro desse evangelho, pelo dom da graça que Deus me concedeu através de seu poder eficaz. A mim, o menor de todos os cristãos, foi dada a graça de anunciar aos pagãos
a incalculável riqueza de Cristo. Havia um versículo 9 para anteceder aquele lá. Ele diz esclarecer a todos como se realiza o mistério. Que mistério era esse? Essa graça ampliada, que agora pegou, alcançou a igreja, que esteve sempre escondida em Deus, o Criador do universo. Aí ele vai ler. Desse modo, aqui, desse modo. Então, está vendo que essa graça, esse novo mistério que Deus está revelando, ou seja, agora os gentios também vai fazer parte da salvação. Aí ele fala, desse modo, os principados e as autoridades do céu, doravante, graças à igreja, graças ao que Deus fez. Vocês estão entendendo? Graças à igreja. A multiforme sabedoria de Deus. Então, quando eles viram a igreja e como Deus conseguiu salvar esse povo, eles viram a multiforme sabedoria de Deus. Agora, para continuar, conforme o projeto eterno que ele executou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nele, ousamos aproximar-nos de Deus com aquela confiança que a fé em Cristo nos dá. Então, os irmãos estão entendendo? O irmão entendeu? Então, o versículo 12, ele explica tudo. Nele, ousamos agora aproximar. Porque não era cabível a gente fazer isso. Então, esse mistério, né, que agora os principais estão vendo, olhando para a igreja, estão vendo o quê? A participação. Antes, não éramos nada, irmão. Não podíamos participar da salvação, mas agora, com a morte de Cristo, a gente viu isso aí, falando nesses versículos, participamos disso. E os judeus não acreditavam que nós, pagãos, poderíamos ser salvos. A gente sabe disso. Mas aí Paulo fala que os principados e autoridades do céu viram a sabedoria de Deus em Deus fazer essa façanha quando mostrou a igreja. Lemos, então, a gente complementar esse versículo, primeiro a Pedro 2, 9 ao 10. Olha o que Pedro falou. Vocês, nós, porém, são a raça eleita, sacerdócio régio, a Ave Maria, tá? Nação, a Bíblia Ave Maria. Nação santa, povo adquirido por Deus, para proclamar as obras maravilhosas daquele que chamou vocês das trevas para a maravilhosa luz. Olha que nós não éramos nada antes. Vocês que antes não eram povo, agora são povo de Deus. Vocês não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Não estão vendo? Os pecadores olhando a igreja viu a multiforme sabedoria de Deus. Era sobre isso que ele estava falando. Não que somente a igreja que tem que interpretar, somente ela, mas sim o Espírito Santo. É quem deu. E a quem ele quiser. É quem nos usar. A igreja católica tem vários teólogos. Entendeu? Que combateram com muitas coisas. Né? E aí? Não era a igreja, era eles que estavam combatendo. Esse versículo não dá resposta a isso. Ele me desculpa, mas ele forçou mais uma vez esse versículo. A gente está vendo pelo contexto, a gente vê que não é. Porque esse é o Evangelho bendito. Evangelium, Boa Nova. Foi confiado somente à Igreja Católica. Foi confiado somente à Igreja Católica. Deus não confiou esse Evangelho a mais ninguém. É uma só igreja, não é um só Senhor? Não é uma só cabeça, um só corpo? Como está lá em Efésios 4:4, Efésios 1:22. Se é uma cabeça, só pode ter um só corpo. Se é um só Senhor, só pode ter uma igreja. O resto é balela. Aí, por mais uma vez, como todo católico, quer dizer que a igreja dele é una, é a única igreja salva, a única igreja que pode salvar. Só que ele olha só, na verdade, igreja, naquela época não existia a palavra igreja, eclésia, né? Congregação no original, é só um corpo. Concordo com você. O corpo místico de Cristo. Mas não diz qual igreja, pois ela não diz nome, ela não diz placa, mas um corpo universal. E não uma placa. Ela não está confinada a 4 paredes. Então, se a igreja católica ela é o único corpo de Cristo, está repartido, porque tem igreja católica para tudo que é canto. Então, é uma igreja universal. É uma igreja dentro de outra igreja. Todos dentro de uma igreja não vão ser salvos. Uma igreja salva dentro de outra igreja, de um templo. Então, quando a Bíblia fala sobre igreja, está falando sobre o corpo misto de Cristo. Não está retido a 4 paredes. Quando a Bíblia fala na igreja, ele não deu nome. Tipo, a igreja tal. Não.
Ela está falando do corpo de Cristo místico, que não está presa a nenhuma dominação. Tá? Pois a verdadeira remida não é uma placa, e não está limitada a uma placa. Quando os escritores das epístolas que queriam falar sobre uma determinada igreja local, eles escreviam a igreja que está em tal local. E quando queria falar com a igreja, o corpo, né, o universal, ele dizia a igreja de Cristo. Quando ele falava a igreja de Éfeso, que está na igreja lá, na igreja que está em Éfeso, mas quando ele queria dizer a epístola, o versículo queria falar o corpo universal, ou seja, as igrejas do mundo que pertencem ao corpo de Cristo, ela fala a igreja de Cristo. Ou seja, para todas as igrejas que existiam naquela época. Assim, sem a placa, sem restrição de lugar. As cartas e as igrejas de Apocalipse é um exemplo. João escrevia ao anjo da igreja de tal local. Então o que acontece? Esse negócio de dizer que a igreja tal, a Bíblia não está falando de uma igreja una. Existe um corpo? Sim, um corpo só. Uma cabeça, só um corpo. Eu não discordo disso. Só que o corpo, ele não está só na igreja católica. Ele não está só na igreja Assembleia de Deus. Não está só na igreja batista. É um corpo salvo. Quem faz parte dessa igreja salva, faz parte desse corpo. Quem não faz parte, não faz parte do seu corpo. Não estão entendendo? Então, esse negócio de igreja una, a igreja... Quando uma igreja se desvia do caminho do Senhor, sai fora do corpo de Cristo. Se uma igreja ela acompanha o que está escrito na Bíblia, ela faz parte do corpo de Cristo. Mesmo sem dominação, sem nome em cima. Jesus não vem buscar nenhum nome. Ele vem buscar a pessoa salva, um povo remido, salvo pelo seu sangue. Lá no céu não vai ter igreja nenhuma. Lá no céu não vai ter, Jesus vai chegar, alguém pode chegar para Jesus e falar assim, a igreja da Assembleia de Deus está aí? Ele vai falar, não. A igreja católica está aí? Não. A igreja batista está aí? Ele vai falar, não. Então a igreja está aí, a igreja salva. O meu corpo. Não tem nome lá, eu entendo isso, tem que entender isso aí. Entendeu? Bem, até que tudo bem. Foi até aí o nosso vídeo. Né? Peço os irmãos que continuam orando por mim. E que vocês possam comentar, averiguar que eu falei é verdade ou não. Usei a Bíblia, não usei filosofia, interpretações, eu não usei uma exegese, mas eu usei uma exegese, ou seja, retirei, não incluí nada. Né? Eu li a própria, inclusive, foi a Bíblia católica, né? A Bíblia Maria. Deixa o joinha e continue me acompanhando. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus.